Olá, bom dia! Nós estamos começando esse nosso MandaCast de terça-feira. Já perdi a data aqui, dia 12 de agosto de 2025. Eu perco as datas, sabe por quê, Ângela? Porque o tempo hoje passa muito rápido e a gente não tem tempo a perder, só temos tempo para investir. É ou não é, Ângela? Com certeza. Bom dia, Ângela. Bom dia, presbítero Ridiane. Bom Amém. dia aos nossos internautas. Quem vai nos acompanhar em outro horário, boa tarde ou boa noite. Boa noite. Bom dia para você que está na sua casa, no seu trabalho. Nós já conversamos um pouquinho hoje às 8 da manhã no nosso devocional e vamos dar sequência a essa conversa maravilhosa. Ângela, como está a temperatura, Ângela, aqui em São Paulo? Está esquentando, está esfriando? Depois você vê pra gente aí, viu, Ângela? Não precisa ser agora, tá? Aqui tá quentinho, né? Aqui tá quentinho. Ah, aqui já tá, já pintou o verão aqui dentro do estúdio aqui, né? E você que está em outra cidade, aí fala pra gente como tá a temperatura em outros estados, né? Você do Rio Grande do Sul, fala pra mim como tá a temperatura. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Patrícia Belli. Bom dia, Patrícia! Bom dia, Regiane. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem com você, Patrícia? Graças ao bom Deus. Amém. Teve um sono reparador? Graças a Deus. Isso é muito importante, viu? E o meu amigo presbítero Ronaldo, como ele está? Está bem, está se recuperando. Amém. Confiando em Deus que tudo vai dar certo. Glória a Deus, amém. Patrícia, hoje nós temos assunto aqui para conversar, hein? Opa. Mas nós vamos fazer o seguinte, Patrícia. Eu sei que hoje não tem como a gente conversar, né, sobre o sistema do mundo, né, o plano de Deus em um programa só. O que você acha da gente fazer uma série, hein? Legal. Vamos ver até onde a gente consegue destrinchar o assunto. Amém. E o que a gente não conseguir falar aqui, a gente vai falando nos próximos podcasts. É porque é muito importante nós esclarecermos a igreja quanto à questão governamental, né, Patrícia? Sim. Sistema eleitoral, tudo isso a gente pode trazer nessas séries, né? Isso. Hoje é a segunda terça-feira de agosto. A cada segunda terça-feira, você vem aqui comigo? Sim. Pode ser? Fechadinho? Combinado. Então vamos fechar aqui, ó. Tá fechado, hein? Combinado. Amém. É sempre a gente trazendo temas, né, relevantes que a igreja precisa saber. Correto? Correto. E você me apresentou um suposto decálogo de Lene, né? Vamos falar um pouquinho dele hoje e nos outros programas também. São muitos itens, tá? São 10, né? São 10 itens, decálogo, né? Aí vamos fazer assim, vamos pegar 2 hoje. Tá bom. Vamos pegar dois hoje. A gente vai discutindo, porque a cada tópico a gente vai ver que tem muito a ver com a nossa atualidade e com a nossa sociedade aqui, o Brasil, a nossa sociedade local. Porque aqui, a cada bairro, Patrícia, a cada rua é uma amostra de uma população. E a gente vê a destruição assim. É verdade. A gente percebe que cada tomada de decisão, cada estilo de vida demanda uma consequência, né? Uhum. Então, é bem interessante. A gente vê que as pessoas pegam, dependendo dos atalhos que elas pegam na vida, elas vão colher consequências diferentes. É verdade. De acordo com o atalho que elas pegaram. É verdade. E outros caminhos também que escolhem, né? Às vezes as pessoas nem falam, mas que caminho você quer seguir? Onde você quer chegar na vida? A pessoa, não sei.
e aí oferecem qualquer caminho, né? Que é aquela máxima, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? E às terças-feiras aqui, Patrícia, eu chamo os nossos irmãos, amigos, para a gente falar sobre empreendedorismo. Mas, primeiro, a gente tem que cuidar também de todo o sistema, né? Um sistema político, para que os empresários esteja sempre ali prosperando, o comércio sempre aquecido. E você acha que tem tudo a ver com escolhas eleitorais? O que você acha, Patrícia? Tem tudo a ver com o sistema político, né? Todo segmento da sociedade acaba passando por política. Você faz política até dentro de casa, né? Até dentro de casa. Até dentro de casa. Então, a gente é um ser político. Sim. Então, não tem por onde. Às vezes você fala assim, eu não gosto de política. Mas você está fazendo política no seu trabalho, você está fazendo política no seu relacionamento com seus amigos. E só que você não percebe. Mas tudo é política. É um jogo de interesses. Né? Assim e uma hora ou outra você vai exercer autoridade, né? Sim. Você vai exercer autoridade. Sim. E uma pessoa sábia exercendo autoridade, toda a sociedade, ou aquela casa, ou aquele ambiente vai ficar feliz. Agora, uma pessoa que falta sabedoria exercendo autoridade, o que acontece, Patrícia? Você está falando isso e eu estou lembrando daquela passagem bíblica Sim. que fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Há júbilo, né? Há júbilo. E quando o ímpio governa, o povo geme. Né? Geme de medo, geme de sofrimento. Então, daí você já vê a importância de você ter uma sabedoria para o bem. Porque, infelizmente, a gente tem políticos que são muito inteligentes, mas para o mal. Sim, articuladores. Exatamente. Pessoas persuasivas, né? Então, quando a inteligência ela é colocada para o mal, a população vai sofrer as consequências das ações, né, das escolhas desse governante. Amém, amém. Patrícia, mas antes de nós entrarmos aqui nesse assunto que daqui a pouco, né, vai começar a esquentar aqui, fala um pouquinho do seu testemunho de vida, Patrícia. Bem, eu estou na fé, eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador aos 18 anos. Então já faz muito. Na minha cabeça. Até parece que foi ontem. Faz muito tempo. E de lá para cá tenho tido muitas experiências com ele. Não me arrependo um só dia da decisão que eu tive. E às vezes eu me pergunto, o que seria eu sem Jesus Cristo na minha vida? Amém. Teria tomado um caminho tão diferente e as consequências poderiam ser desastrosas. Então eu glorifico a Deus por ter me encontrado. Amém. Porque foi Ele que me encontrou. Amém. Né? Eu ainda lembro dele trabalhando na minha vida no mês que eu aceitei ele de verdade. E eu fiquei 30 dias com um convite que uma irmã fez para mim. Olha. De ir num culto de jovens. E eu ia, às vezes, com a minha mãe durante o dia. E ela falava assim para mim, você é tão novinha aqui no meio dos velhos. Você tem que ir à noite no culto dos jovens. E eu não frequentava a igreja à noite, nem minha mãe, meu pai na época não permitia que minha mãe fosse. Ela só ia na igreja durante o dia, quando ele estava trabalhando. E aí quando ela falou aquilo, e naquela época a gente tinha muito preconceito, né, contra crente. Isso. Hoje em dia a coisa já tem até um certo status em você ser... Nem se fala mais crente, né? Agora é evangélico. Naquela época era crente mesmo. E eu falei, não preciso de amigos crentes. Já fiz aquele estereótipo de roupa, de cabelo, falei, não, tô bem assim. Só que o Senhor já estava me encontrando. E eu fiquei 30 dias com aquele... Porque ela me fez um convite 30 dias antes desse evento. Tá. E eu fiquei 30 dias, eu acordava e eu lembrava do evento. E aí no começo eu falei, não, é só porque ela me convidou essa semana, daqui a pouco eu esqueço. E eu não esqueci, foram uns 30 dias. E aí foi se apertando, né, o cerco, o tempo chegando. E eu lembro que eu só tinha uma saia.
E aí eu chamei a minha irmã e falei, vamos no culto que uma amiga da mamãe chamou a gente para ir. E assim, põe uma saia aí para ninguém ficar falando para a gente aceitar Jesus, porque na igreja da minha vozinha, a gente ia e o pessoal falava, né? E a gente ia de vez em quando, ai, jovem, aceita Jesus. E eu detestava. Porque o meu coração estava fechado. E eu e minha irmã, a gente colocou a saia. A gente foi assim, caracterizado o mais próximo que parecesse de crente, para ninguém ficar em cima da gente. E assim, falo que Deus é maravilhoso. A gente chegou naquela reunião, era um congresso de jovens, e quando as pessoas já estavam me recebendo, os jovens, eu já vi que aquele estereótipo que eu tinha posto na minha cabeça já não era aquilo. As meninas já tinham cabelo cortado mais moderno, e todo mundo muito receptivo, e a gente sentou, e quando começou o primeiro louvor, aquilo começou a queimar no meu coração. E aí o segundo, o terceiro, e era assim, era como se eu não prestasse mais atenção em ninguém, só no que estava ali na frente. E aí, dali a pouco, eu comecei a chorar. E eu fiquei com muita vergonha de estar chorando. Falei, por que eu estou chorando? Aí eu virei para o lado, e minha irmã não queria ir, tá? Ela foi porque eu fiquei em cima dela. Aí vai para mim fazer companhia. Eu tinha 18, ela 16. E aí eu olhei para o lado e falei para ela, você tem um lenço para me emprestar? Aí ela vira para mim, não, eu não tenho. E aí estamos lá, né? Até Amém. hoje servindo ao Senhor. Amém. E você é um patrimônio tombado aqui da nossa igreja brasileira. Dinossauro, desde o comecinho. Não é dinossauro. Desde a época do pastor Sampaio, que foi quem me batizou. Acho que foi o último batismo dele, antes dele falecer, foi o meu. Então, antes do pastor Joel vir aqui presidir a igreja, você já estava aqui. Já. Né? Glória a Deus. E aqui, né? Na Íris. E aqui na Íris, né? Hoje você está voltando aí às origens aqui, eram né? 50 pessoas em dia de ceia, mas no normal acho que a gente era em 30 pessoas, 35. Então, por que é importante nós falarmos sobre a nossa história, né, Patrícia? Eu sempre, quando eu tenho os nossos convidados aqui, eu gosto de saber do testemunho. Tá? Muitos aqui eu conheço o testemunho, igual o seu testemunho eu conheço. Mas eu desejo também que os nossos irmãos em Cristo saibam também quem são as pessoas que não cheguei agora, né, e pronto. Não, existe uma história, existe ali um amassar de barros, né? Sim. Então a gente vê assim uma história, uma construção de vida que a pessoa tem ali com o Senhor. Então, glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus por isso. Amém. E agora deixa eu te falar, Patrícia, o Ronaldo, porque vocês eram os opostos, né? Como que era? Como foi a história? O meu amigo Ronaldo, né? Se eu conhecesse ele no mundo, no mundo secular, antes de eu receber a Jesus, eu acho que eu não seria nem amiga dele. Né? Eu acho que a gente não seria nem amigo. A gente tinha estilos de vida muito diferentes. E a gente conversando, depois a gente viu que em alguns shows, na época que a gente tinha em shows seculares... agora? Não, ele está trabalhando. Está trabalhando. Ele estava em reunião ainda. Tá. E a gente participou dos mesmos shows, nos mesmos dias, a gente conversando. Você foi naquele show? Assim. Eu fui também. A gente estava no mesmo ambiente e mal sabia que um dia a gente ia se encontrar. Né? Verdade. Mas o Ronaldo, ele era punk, né? Que era uma coisa assim, naquela época o punk era o extremo da rebeldia. Então ele era punk. Tinha causa ou era rebelde sem causa? Ele era rebelde sem causa, né? Ronaldo. E ele era punk. Eu conhecia ele do caderninho de oração da prima dele, a Célia, que é irmã do Ibrahim. Sim. Então, em Pastor todo lugar... Ibrahim é o nosso primeiro missionário, né? Que é primo do Ronaldo. E a Célia é irmã dele. Então, eu me converti, fiz uma amizade muito forte, né, com a Célia. E a gente, nas igrejas onde a gente visitava, ela pedia para pôr o nome do primo dela. Amém. E ela falava, põe o nome do meu primo, porque ele dá tanto trabalho para minha tia. E então, eu conheci esse primo problemático dela do caderninho, né? Mas não tinha nem ideia que um dia eu ia casar com ele. E aí, quando ele veio para a igreja... Tô imaginando aqui o Ronaldo igual o Supla. Não, andava todo rasgado na época que... Né, era todo tatuado na época em que não
tatuagem era uma coisa... hoje é uma coisa normal, difundida, né, no meio. Mas aquela Antes era época... rebeldia, né? Aquela época era uma coisa de presidiário, de rebelde, de né? rebelde mesmo. Então ele tinha aquelas tatuagens... Hoje é moda, né? Hoje mas moda. naquela época era coisa de transgressor. E ele tinha várias tatuagens. E ele tinha parado de estudar. Pra você ver como era rebelde. Tinha parado no ensino no fundamental. E fumava maconha. Era a Aquilo avó... que o inimigo oferecia, exatamente. né? A avó dele era cristã, da Assembleia. E ele, assim... fazia tudo que a avó não queria nessa época da rebeldia. Chegou até aí na frente lá da igreja soltar um morteiro, sabe? E era rebelde. E aí um dia a tia dele, a mãe da Célia, chamou ele para vir para a igreja e ele sempre conta isso, que ele estava resguardado em casa porque a turma lá dos punks dele tinham assassinado um deles e estavam correndo atrás de outros, estavam jurados de morte. E aí ele se resguardou ali dentro de casa e aí ela chamou ele para ir no culto e ele foi nesse dia. Mas aí o padrasto dele já estava arrumando um trabalho para ele. Então ele já estava mais arrumadinho. Então, quando eu o vi do lado do Ibrahim, eu jamais imaginei que era o primo problemático do caderno. Aí veio o bonitão lá. E aí ele aceitou Jesus logo de cara. Amém. Eu não lembro do dia que ele aceitou Jesus. Eu não lembro de muita coisa. Pra você ver, eu não ficava de olho. E a gente foi assim, paralelamente na mesma igreja, mas eu não lembro desse comecinho. Eu só lembro do dia do batismo dele. Que aí eu vi minha sogra, né? Minha futura sogra. E o padrasto, que agora é o meu sogro maravilhoso. Então, aí a gente ficou na igreja, a gente só foi namorar 1 ano depois. Então, a gente não namorou logo de cara. Não é assim também, né? Não, e eu achava ele muito moleque. E quando eu apresentei ele pro meu pai, eu lembro que meu pai falou assim pra minha mãe. Eu não sabe disso, até por isso que eu falo. Esse aí é muito moleque. Você vai amadurecer só quando tiver seus 24 anos e olhe lá. Assim, mas assim, Deus transformou muito a vida do Ronaldo. Quantos anos o Ronaldo tinha na época? O Ronaldo tinha 18 quando ele... 18 anos? Ele veio pra igreja, ele tinha 18. Aí a gente começou a namorar, ele tinha 19. Né? E eu sou 1 ano mais velha que ele, né? Eu brinco. Não parece, né? Parece. A gente brinca que não é 1 ano, porque são 11 meses e 25 dias, alguma coisa assim. Ele parece ser assim, uns 20 anos mais que você, viu? Eu brinco assim que ele é meu amigo, né? O Ronaldo é meu amigo. E aí, graças a Deus, hoje ele é presbítero, né? Amém. Firme no Senhor e não tem dúvidas da fé dele. Glória e graças a Deus foi a melhor coisa que o Senhor fez na nossa vida. Glória a Deus. Amém. E os filhos? Eu tenho um casal, né? Tenho a menina que já está casada, fez 4 anos de casada. Amém. Tenho o Caio, né? Amém. Caio, Mel, Deus Caio abençoe. Agora de manhã saiu, foi para o trabalho. E os meus filhos são herança do Senhor, né? Amém. São bênção. Amém. Né? Cada um de um jeito, mas... Os 2 são promessas do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Então, a gente coloca aqui, Patrícia, a importância da família, né? A família que é tão massacrada, tão bombardeada. E existe até um plano dessa agência maligna, né? Que quer implantar o sistema satânico nas nações. E, assim, primeiro destruir é a família, né? Sim. Eles têm um plano que a primeira ação deles é destruir a família. Sim. Porque eles pensam que destruindo a família, a igreja vai ser destruída. Sim. Né? Destrói a sociedade, Destrói a sociedade. E eles querem destruir para depois reconstruir da forma deles, né? É dessa forma que eles pensam, né? Primeiro a gente traz o caos. Depois a gente suscita um salvador da pátria. Se a gente está falando, né, de sistema do mundo e plano de Deus,
a palavra ela é muito clara, né? Que o ladrão, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo e nos trazer vida e vida com abundância. Amém. Então a gente vê que no sistema do Senhor, nós vamos ter aflições? Vamos, porque a Bíblia fala, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente vai ter momentos de aflição? Vamos. Para nós, por incrível que pareça, né? Às vezes a gente não entende, mas é para o nosso crescimento espiritual. Porque em cada aflição que a gente passa, a gente vê o agir de Deus nos conduzindo a sair daquela aflição, né? O Espírito Santo vai nos orientando e a gente sai mais forte das aflições pelas quais a gente passa. Né? A palavra fala que a gente é forjado no fogo. É verdade. E o inimigo, ele vem o quê? Ele vem para destruir, ele vem para fazer terra arrasada. Então, a diferença de você permitir que Deus entre na tua vida ou você se fechar para Deus, ela é gritante. Ela é gritante. Então, a gente vê, às vezes, pessoas que tentam excluir Deus da vida delas, mas na hora da aflição, meu Deus, me ajuda. Oh, né? meu Deus. Quer dizer, a pessoa ela tem lá dentro, interiorizado nela, que Deus é socorro, por mais que ela negue. E se você não negar isso, e você se abrir e deixar que Deus tome todas as áreas da tua vida, não somente nas horas da aflição, você vai ter o que Jesus prometeu, né? Vida em abundância. Que Jesus fala que a paz que eu te dou, ela não é a paz desse mundo, o mundo não entende. Porque às vezes você está no meio de uma luta e você está bem dentro de você. Sim, verdade. E às vezes uma pessoa que não tem Deus no meio de uma luta tira a própria vida. Né? Então essa é a diferença. A diferença é que a gente vai caminhando aqui com alegria, com paz, sem desespero. É lógico, na hora que você está numa luta e está doendo, você vai dobrar o teu joelho, você vai chorar, você vai clamar, mas você vai sair dali restaurado, renovado. É diferente de quem não tem Deus para buscar, ou alguém que só busca na hora do desespero. Às vezes a pessoa não consegue nem ouvir a voz de Deus. Ela até clama e às vezes Deus, por misericórdia, tira ela daquela situação. Mas ela não recebeu aquela paz que ela poderia ter recebido se ela tivesse convidado Deus para estar na vida dela todos os dias. Glória a Deus. Vamos entrar um pouquinho na política, Patrícia? Vamos. Quando se deu, assim, essa questão em você começou a borbulhar esse cunho político? Olha, eu falo assim, tem interesse pela política? Eu tenho há muito tempo. Até quando eu era adolescente, eu tinha um professor de história comunista. Sempre, né? Não, comunista, socialista, né? Sempre professor de história. Exatamente. Eu tinha uns 13 anos de idade. E... Não generalizando, viu? Professores de histórias cristãos, olha, vocês são uma bênção, continua pregando a palavra aí, viu? E ele passava todo aquele viés de esquerda, né? Então, na aula que ele dava, o comunismo era bom. E eu ainda lembro que ele falava assim, você imagina todo mundo com a mesma roupa, ninguém vai ficar se exibindo para o outro. Então, ele era perspicaz, porque na adolescência, o adolescente ele tem muito essa coisa de querer se autoafirmar, né? Então, tem aquele adolescente que é o popular e os outros querem ser igual o popular. Então, ele era muito sagaz. Então, ele pegava assim... Então, ninguém vai ficar se exibindo de roupa um para o outro. E aí, pegava o quê? Aquele pessoal que era mais tímido e que, às vezes, não conseguia ser popular. Você falava, poxa, isso é legal, né? Porque assim eu não vou ficar para trás do... Então... do mais popular da classe ou da escola, então ele né? ia colocando de uma forma que, assim, na minha cabeça eu ia aceitando aquilo. E aí tinha uma amiga e a gente falava assim, não, porque isso aí que ele está falando é muito certo. E eu ainda lembro que eu falava assim, não, porque já pensou se a gente for governador da cidade, a gente vai pôr isso em prática. E aí eu chegava em casa... Meu pai era metalúrgico. Certo. E tinha tido aquelas greves dos metalúrgicos nos anos 80. Foi o auge, né, do sindicato. Sim. Só que meu pai, ele era esperto, porque meu pai, ele trabalhou desde novo. Meu pai veio da roça. Então, meu pai sabia a dureza da vida. E aí ele ficava vendo, né,
que era o líder sindical, que eu não vou falar o nome, que a gente sabe hoje, né, que está sentado. Aham. E o meu pai já não gostava do jeito dele. Porque o meu pai via o quê? Assim, ele está muito grudado só com o patrão, com o sindicato. Era um sindicalismo patronal, né? Então, assim, o meu pai já percebia que tinha alguma coisa ali que não era para ajudar eles, né? E aí, quando eu chegava em casa e começava na hora da janta, que a gente jantava todo mundo junto, esperava meu pai chegar e todo mundo jantava junto, e eu começava a soltar as ideias lá do meu professor. Não, porque... Aí meu pai parava de comer e falava assim, quem tá colocando essas, cocô, não vou falar a palavra, na sua cabeça? Aí eu falava assim, meu professor, e você é um conformado. Aí eu já começava a militar. E o meu pai era muito firme, meu pai ia e cortava e eu rebatia. Quer dizer, já estava com aquela cabeça. E aí depois eu comecei a trabalhar e eu falei, a melhor coisa para você entender como funciona a vida é começar a trabalhar. E eu fui trabalhar, eu era menor de idade ainda. Porque eu quis ir trabalhar. Naquela época a gente podia trabalhar. Peraí, com quantos anos você começou a trabalhar, Patrícia? Eu comecei a trabalhar com... Eu comecei a procurar emprego com 16 e fui chamada com 17. Certo. Mas eu lembro que com 14 anos as pessoas já podiam trabalhar. Aí eu não fui trabalhar com 14 anos, porque eu estudava de dia, ainda não tinha. Mas eu lembro de primos meus que iam trabalhar, 14 anos iam estudar à noite, 7ª, 8ª série, para poder trabalhar de dia. Então era um... E eu ainda, meu pai ainda deu Você já viu alguém, alguma... Adolescente, vamos colocar assim, adolescente, né? Na nossa época ali, você viu algum adolescente morrer porque estava trabalhando de manhã e estudando à noite? Não, imagina. Pelo contrário, era né? pelo contrário, eles eram mais responsáveis. Aí depois, eu não sei se foi na década de 80, 90, que aí baixou a portaria que não podia mais trabalhar antes dos 16, né? Antes dos 16. Tudo isso tem a ver com o que a gente vai conversar, né? É novo, né? Tirando a responsabilidade do... Pois é. E aí eu fui trabalhar com 17... Então, eu fui trabalhar com 17 e a minha irmã pegou o bonde e ela tinha 15. Nós temos 2 anos de diferença. E ela quis trabalhar também. Eu tinha 17 e ela 15. E eu lembro que, como a gente era menor, o pai tinha que assinar. Sim. Então, eu fui trabalhar num banco que não existe mais hoje, que chamava Banco Geral do Comércio. Ele era da construtora Camargo Corrêa. E a minha irmã foi trabalhar no Bradesco. E o meu pai foi lá no dia da admissão assinar. Assinou. Ele ainda assinou para eu pegar talão de cheque. E era um local, era lá no Itaim, Bibi, e era um local muito bonito. Eu lembro que meu pai olhava... Já era bonito naquela época, era. né? Hoje e assim, fantástico. Foi um emprego, meu pai não me ajudou. Eu fui atrás com um primo meu, a gente mandava... Naquela época a gente entregava currículo na porta dos bancos. Ficava lá esperando alguém, conversava com... entregava pro segurança o currículo. Né? Falava, e aí, pra que eu entrego? Não pode deixar... Exatamente. Se ele fosse com a sua cara, né? Ele entregava no departamento pessoal. É verdade. Foi o que aconteceu. E aí a gente começou a trabalhar. E aí acabou a história de brigar, né, por lutas de classe, porque você quer ganhar mais, você quer... Isso. Aí você começa a olhar assim, você fala, meu Deus, o que eu coloquei na cabeça? Mas mesmo assim, foi o primeiro ano do PT. O PT não tinha tido nenhum cargo eletivo. O PT era só um partido que fazia sua propaganda para se eleger. E eu ainda... votei. No primeiro mandato, votei, porque... Quem não votou, né, Patrícia? E as ideias, quando eles passavam, eles no jornal, a propaganda deles é que eles eram contra a corrupção. Olha como que a coisa é. Então, eles falavam mal de todos os políticos sobre corrupção. Então, a impressão que dava é que eles iam ser o paladino da justiça. Nossa, eu votei no José Dirceu. Você entende? Porque o discurso deles era muito bonito. Só que... Era um discurso de caça às bruxas, né? Não, era um discurso que, se fosse colocado em prática, então é vivendo e aprendendo, né? Então, aí, votei e depois fui ver que o que eles faziam e o que eles falavam tinha um abismo entre o que se falava e o que se fazia. Certo. E aí acordei, né? E acordei e nunca mais. Tanto que tem... Eu não sei qual é o jornalista que comentou que
quando você é jovem, é uma obrigação você ser... Se você tem coração quando você é muito jovem, você é de esquerda. Mas depois dos 30, se você tem inteligência, você já abandonou a esquerda. A minha história foi quase igual também. Assim, eu tenho esse viés político, né? Eu não nego, né? Eu tenho um viés político desde a minha adolescência. Tá? Meu primeiro emprego assim, registrado foi metalúrgico. Então, o pessoal fazia greve. Só que assim, como era uma empresa porte médio, a greve não afetava lá, né? E outra, o pessoal falava assim, vocês podem até fazer greve, gente, mas vai descontar do salário de vocês. Né? Você tá dando, eu quero trabalhar. Pô, não, eu quero 13, meu salário inteiro. Né? Não. E aí um professor de história também, né, de esquerda, só que uma pessoa centrada. E eu falo para você, me ajudou muito porque eu era um subversivo também, queria, sabe, brigar, fazer isso, fazer aquilo, era revoltado. E aí ele chegou para mim e falou, Regiane, vem cá, você já viu que o pessoal aqui, alguns não gosta de você, mas a maioria gosta de você? Porque é o seguinte, você é pobre, você é negro. Cara, você está na margem da sociedade. Cara, muda esse seu discurso aí. Alguém da esquerda. Muda esse seu discurso. Ele falou para mim, ó, eu vou me candidatar a vereador, mas você vai ver o que eu vou falar na classe hoje e o que eu vou falar no pátio. Ele falou, gente, ninguém vota em mim. Foi o único candidato que pediu para que ninguém votasse nele. Né? Não vota em mim. Eu votei nele, ele recebeu um voto. Ele recebeu Você foi rebelde. Fui rebelde. Mas ele falou, olha, as pessoas querem sugar as suas forças. Tá? Para com isso. Eu não sei se ele estava saindo daquele sistema, né, corrompido lá do esquerdismo. E ali aquilo eu trago para a vida, né, também, porque muitas pessoas boas passaram na minha vida. E aquelas coisas boas eu retive. Sabe? Eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu ralar aqui para estudar, deixa eu buscar informações. E aí foi aonde eu fui para o comércio, né? Aí saí da metalurgia e fui para o comércio. E aí eu comecei a parar, analisar. A gente é economista, não somos economistas não, mas a gente começa a observar as coisas da economia e a gente começa a ficar ligeiro, né? Exatamente. Eu falei, mas se tem greve, as pessoas são mandadas embora, como vai vir gastar aqui na loja? E se não gastar na loja, quem vai ser o afetado? Sou eu. Não, vamos parar com isso, né? E aí, aquela estrelinha vermelha que eu andava no peito, eu já comecei a tirar. Eu também tinha. O Ronaldo tinha estrelinha vermelha. O sonho era ter aquela estrelinha vermelha. A gente tinha. E aí, quando eu comecei a ver a questão partidária, né, as questões partidárias, e aí eu vi esse governo que hoje é situação, ter um grande cisma, um grande racha, aquelas pessoas que tinham suas ideologias firmadas ali, eles começaram a sair, eu falei, tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha. Até o PCdoB, vamos colocar assim, né? O PCdoB, que era tão perseguido, metido em escândalos de corrupção. Eu falei, comunista? Como comunista vai... Né? Eles pareciam santos, né? Que queriam uma sociedade tão justa, tão perfeita. Tão perfeita. Agora o pessoal está sendo caçado por desvio de dinheiro público. Aí os olhos começaram a se abrir. Os olhos começaram a se abrir. Mas, assim, a minha transformação foi quando eu entreguei a vida para Jesus. Né? Aquela revolta, aquele ódio no coração, aí já foi transformado pelo amor de Cristo em minha vida. Eu falei, puxa vida, a melhor revolução que alguém pode fazer é pregar a palavra. Exatamente. A palavra vai mostrando para você que aquilo que eles estão colocando como certo não passa de longe no que a palavra diz. Né? E você fala, o que vai dar certo? Algo que Marx proclamou ali, que ele escreveu como a cartilha lá do marxismo, ou a cartilha de Deus, que é a Bíblia?
Onde que está o certo? E aí, quando você vai estudar a vida de Marx, você vê que Marx, ele se opunha, assim, grandemente ao cristianismo. Né? Ele tinha uma raiva do cristianismo enorme. E aí você vê que há um conflito muito grande entre uma coisa e outra. E aí tem até os versos satânicos de Marx, você já viu? Dá um Google aí. Tá, depois. Ele fez versos satânicos de Marx. E aí você vê que a ideologia dele, ela é maligna. Há um cunho espiritual naquilo, não é só algo social. Né? Até porque nós vivemos num mundo espiritual. Sim. Querendo ou não. Sim. Né? Tudo, né, Patrícia? Não existe campo neutro nessa vida. Não. Não existe campo neutro. Não. Né? Ou é Deus, ou é o bem, ou é o mal. Né? Ou é Deus, ou é o maligno. O meio termo pertence a Satanás. O pessoal fala, né? Quem está em cima do muro, se você cutucar, vai cair Cutucando? pro lado mal, né? Cutucando? Né? Se cutucar, eu até ouvi isso ontem, né? Falando normalmente o isentão, aquele que, não gosto disso nem daquilo. Se você chacoalhar, ele cai para a esquerda. Pois é. Se escorregar, sempre vai cair para a esquerda. Vai cair para a esquerda. É igual o pão, quando cai, né? Sempre com a manteiga para baixo, né? Pois é, né? Aquele que está em cima do muro sempre tende para esquerda. Sempre, sempre. Patrícia, você já fez muqueca de peixe? Não. Não, a muqueca de peixe, quando a gente vai fazer, assim, eu gosto muito do cação, né? Eu faço em casa ali um cação. Eu faço cação ao molho de coco, mas não é muqueca. Não, isso é uma muqueca, né? Aqui a gente fala cação, mas em outras partes do país, assim, nos outros estados, é cação. Então, primeiro tem que fazer, eu faço aquela caminha, né? Cebola, pimentão, tal. Pra quê? Pra não queimar o fundo ali, né? O cação. Então, foi isso que eu fiz. Né? Fiz essa caminha pra gente chegar aqui no nosso tema, né? O sistema do mundo versus o plano de Deus. Porque nós sabemos que são oposições. Sim, sim. Né? Eles são opostos, tá? E o sistema do mundo, ele sempre vai ir contra o plano de Deus. E aí você me traz um suposto decálogo de Lenin, né, que eu nem vou falar a primeira, porque eu vou começar essa nossa conversa com Romanos 12, 2. Vamos começar com Romanos 12, 2? Vamos. Vamos lá. Para eu não parafrasear, eu vou pegar aqui na íntegra. Vou pegar aqui meu aplicativo da Bíblia. Porque há muitos anos eu li a Bíblia em uma versão e às vezes, agora a NAA, a gente já está há quase 5 anos, né, a gente fazendo a NAA, mas às vezes eu vou ler assim, aí eu confundo, aí misturo uma versão com a outra, né, aí dá aquela parafrase. Então, para pegar na íntegra aqui, nós Romanos 12, 2. 12. É clássico, né, clássico, mas é algo assim profundo que toca as nossas vidas. Que diz assim, eu vou começar do 1 e o 2, tá? Tá, Tá Romanos bom? 12, 2. 1 e 2. Mas é 12? 12, isso. Tá, pode falar. Tá, pra gente não fazer nada fora do contexto, deixa eu pegar aqui esse intertextual aqui, que diz assim, ó, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí vem o 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você trazendo isso aqui, fala pra gente não vos conformar com o mundo, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas pra gente ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sobre esse decálogo de Lenin, que a gente vai conversar um pouquinho, eles são 10 decálogos. Sim. São 10 mandamentos que se opõem... Imitando quem, hein? Os 10 mandamentos
que Deus entregou a Moisés. Então, O diabo continua sendo safado mesmo, né? exatamente. Cabra safado, Patrícia. Os primeiros onde aparece, né, Deus dando ordem para o povo lá, através de Moisés, Deus colocou os 10 mandamentos, que eram um norte para que se tivesse uma vida boa, perfeita e agradável. Sim. Lenin, no início do século passado, aliás, Lenin é de Quando que Lenin nasceu? Ele foi final de 1800? 1800. É, Porque é. 1917 ali foi o auge ali, né? Exatamente. De Lenin, Então ele está ali, né, no começo do século passado. E Lenin veio com os 10 mandamentos da cabeça dele. Aí você imagina, da cabeça dele que se opunha ao cristianismo. Então aqui a gente tem os 10 mandamentos do Senhor e aqui a gente tem os 10 mandamentos para você descer ladeira abaixo. Aqui a gente tem 10 para você subir morro acima. E aqui a gente tem 10 para você descer ladeira abaixo. É verdade. E a gente vai falar sobre isso, que infelizmente, aqui chama-se decálogo suposto de Lenin, porque esses 10 mandamentos, eles apareceram em meados, onde eles vieram à tona, da década de 40. Certo. E não tem nada que prove que foi Lenin que escreveu. Por isso que a gente põe suposto. Mas alguém escreveu. Isso, porque tem gente que já coloca decálogo de Lenin. Aí os comunistas vieram e refutaram. Não tem nada que prove que foi Lenin que escreveu. Porém, é consenso que esses 10 mandamentos, eles são colocados em prática em todos os países que querem se tornar comunistas, que hoje a gente não tem nenhum país realmente comunista, mas para se implantar o socialismo, que seria a antessala do comunismo. Então a gente vai olhar qual o plano, né, maligno para a gente pôr esses 10 mandamentos em prática, que seria para levar ao socialismo, e tem os 10 mandamentos do Senhor que nos leva a uma vida plena. Então como a gente falou aqui no começo, Cristo diz que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir a tua paz, o teu futuro, a tua vida plena. E é isso que a gente vai comentar aqui. Amém. Você falando do Karl Marx, né, assim, as ideias comunistas não surgiram com Karl Marx. Sim. Tá? Surgiram com o amigo idealistas. Dele, não, era ele com Engels, né? Esse daí veio depois. Era os dois que tornaram ele, que difundiram as ideias. Isso. Tá? Só que essas ideias vinham de antes de Karl Marx, só que, né, não era assim essa questão que Karl Marx ia contra a igreja, contra a família. Tanto é que o seu idealizador pega e dá uma chacoalhada nele. E depois ele morre assim, de uma forma, né, que o pessoal não explica como. Tá? Mas, quando o Karl Marx ele começou a falar ali suas teses, né, que ele fez até o manifesto ali do o Manifesto Comunista. Tá? Que eu li esse livro. Esse livro e eu vi assim a sujeira, tá, de alguém, Patrícia, e Karl Marx. E ele é muito explícito no Manifesto Comunista. Isso. E os pais dele eram, se eu não me engano, batistas. Sim, eram cristãos. Presbiterianos. Eles eram cristãos. Presbiterianos. Então, alguém ali que foi ensinado. E que odiava o cristianismo. E que passou a odiar o cristianismo. Então, a gente vê assim, nós vamos falar aqui, primeiro nós vamos falar do primeiro, que é Corrompa a Juventude. Nós vamos falar um pouquinho, né, de ensine o seu filho no caminho que deve andar. Isso, vamos fazer um paralelo, né? Isso, nós vamos fazer um paralelo. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com que os nossos filhos, qual o conteúdo que os nossos filhos estão consumindo. Então vamos falar aqui da primeira aqui, Patrícia, diz assim, ó: corrompa a juventude, dele liberdade sexual. Então a gente vê assim que a nossa sociedade, ela é muito apelativa para a imoralidade sexual. O Senhor fala, quando alguém comete um pecado
fora do seu corpo, é uma coisa. Quando se comete algo que já mexeu ali com o corpo, a pessoa está fazendo uma aliança ali com a outra pessoa, né? Então, existe essa aliança. Quando, caso de adultério, uma imoralidade sexual, espiritualmente essa pessoa está se ligando a outra. Então, é isso que Satanás quer, né? Quer criar uma sociedade onde tem esse liberalismo sexual, que se difunde hoje, né? Nas mídias, mídias. Porque se a gente fizer a promiscuidade, né? Se a gente fizer um paralelo dessa parte, corrompa a juventude dele a liberdade sexual, biblicamente, o que o apóstolo Paulo falava? Se você estiver se abrasando, se case. E que Deus fala? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois, o homem e a mulher, uma só carne. Isso. Então, o sexo, Deus criou o sexo pro casamento. Né? A sociedade pode falar o que quiser, mas, biblicamente, pro casamento. E o que Marx, nessa cartilha aqui, ele fala? Dele é liberdade sexual. Que é o quê? Você tem quantos parceiros você quiser. Ninguém é de ninguém. Durante a vida. Isso. E casamento, não. Casamento, esquece. Não precisa de casamento. Você vai se relacionando com todo mundo. E aí entra aquilo que você falou. A Bíblia fala que no sexo os dois vão ser o quê? Uma só carne. Sim. E aí como que você se faz uma só carne com um monte de gente? Vai virar uma confusão. A vida dessa pessoa espiritualmente fica muito confusa. Tem alguns estudiosos, tinha a Neuza Itioca, né, que fazia aqueles seminários de batalha espiritual, ela falava que ali se criava laços de alma, né? Quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, você cria um laço de alma com ela. De alma, isso. E aí você vai criando laços de almas com várias pessoas. E você vai ter depois dificuldade até para ser fiel, você vai ter dificuldade para se manter num relacionamento. Sim. Porque vocês acabam se misturando. Então, coisas espirituais de uma pessoa se mistura com a outra, a pessoa acaba ficando confusa. Ela acaba meio que perdendo a identidade dela. E muitas vezes, assim, essa imoralidade, né, que Satanás implanta ali, não só na cabeça dos jovens, mas principalmente começa de criança, né? Começa conteúdos pornográficos ali na criança, para ir educando a criança nesse sistema maligno. Sim. Né? Mas assim, a gente vê a promiscuidade na juventude, e a gente vê uma grande dificuldade para esses jovens, quando passa para a parte adulta, se firmar num casamento. Sim, porque a cabeça dele já ficou confusa. Na minha adolescência, já começou a liberdade sexual, que eu me lembro. Porque na geração da minha mãe, ainda tinha... era padrão as pessoas esperarem o casamento para ter uma vida sexual. Era padrão. Nos anos, acho que 50. Aí, no final dos anos 60, começou aquela coisa de faça guerra, faça amor, não faça guerra. Que já tinha uma turma que já começou com promiscuidade. Sim. Mas era uma exceção, não era a regra. E o que aconteceu? O marxismo, a esquerda, ela trabalhou para tornar aquela exceção a regra. E aí a gente começou a trabalhar, eles começaram a trabalhar o quê? Nos meios de comunicação. Porque segura aí que é a próxima. Segura aí que é a próxima. Exatamente. Então vamos entrar aqui. Aliás, deixa a gente ler aqui de uma vez os 10 mandamentos do suposto decálogo de Lênin, para que as pessoas saibam tudo que a gente vai discutir. Isso. Né? E ver se elas se interessam, né, pelo assunto. Então, no suposto decálogo de Lênin, são 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz: corrompa... outra coisa. Esses 10 mandamentos são para
tornar uma sociedade socialista, para começar a tornar uma sociedade... É o básico, né? Para você descristianizar uma sociedade. Então, primeiro, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Mandamento 2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Leu 3, eu não consigo aqui, ó. Não está passando para mim. Oh, Jesus. Peraí, deixa eu abrir. Leu 3, por algum motivo... porque a gente só ia discutir os 2. Não, mas calma aí que eu vou puxar aqui o que você mandou para mim. Isso. Vamos lá. Parou no 3? Parei no 3. Você quer ler ou eu leio? Ah, tá, achei aqui. Então, divida a população em grupos, né? Mandamento 3. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Mandamento 4. Fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Você pode só segurar um pouquinho aí, Patrícia? Eu li o manifesto comunista, eu não vi lá a palavra democracia. Não há democracia. Pois é. Existe uma imposição. Sim. Continua, sim. Me desculpa, viu, Patrícia? Tá. Mandamento 5. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Mandamento 6. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Mandamento 7. Eu tenho que ficar caladinho aqui pra gente guardar, né? Como que é? Os fatos não são mera coincidência. Eu vou colocar um esparadrapo na boca aqui, meus amados irmãos. Você vai lendo e vai pensando, onde será, que país será que está vivendo isso? Mas os nossos irmãos em casa, no trabalho, né? Eles já estão começando assim a parar e pensar, né? Que país será que está vivendo isso? Que foi feito em 1940. Será que é a República das Bananas? Né? Martinica? Exatamente. Continua, por favor, Patrícia. Mandamento 7. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Mandamento 8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Quer dizer, promova distúrbio e veja as autoridades não impedirem que esses distúrbios continuem acontecendo. Mandamento 9. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. Mandamento 10. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Ângela, tem muito assunto, Ângela. Tô vendo. Meu Deus! Por isso que... Eu acho que essa série vai virar uma trilogia. Vai virar, viu? Vai virar uma novela. Mas nós não vamos sossegar, né, Patrícia? Exatamente. Nós vamos denunciar o pecado. A voz do que clama no deserto. É verdade. Vamos tocar a trombeta. Patrícia, eu vou interromper aqui um pouquinho, porque nós temos os nossos patrocinadores, nós vamos falar dos nossos patrocinadores que você conhece também. Quer ver, Patrícia? Ângela, é a hora do jabá. Vamos lá! A gente vai falar dos nossos patrocinadores, né, que têm nos ajudado aí. Primeiro nós vamos falar do Rodapex. Você aí que tem vontade de ter um capacho personalizado, né? Você está cansado aí de ter capachos comuns na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa conhecer a Rodapex. Ela combina tradição e inovação para oferecer tapetes e capachos sob medida, alinhando aí a durabilidade e o estilo ao reforçar a identidade visual dos seus clientes. Eles também oferecem diferentes tipos de capachos personalizados, incluindo os vulcanizados, pintados e de fibra de coco. Com uma equipe especializada, estão prontos para atender clientes em qualquer localidade. E isso, diga-se, do Oiapoque ao Chuí, tá? Ah, é? Isso, o Brasil inteiro.
Iapoca é em cima, o Chuí embaixo. Lá embaixo. Atende de em todo norte lugar. a sul. Norte a sul, leste a Ô, oeste. Glória! É só você- Tá bombando a Rodapex! É só você fazer o seu pedido É? e... Ô, né? Ângela, mas falando da Rodapex, o pastor Luiz César, ele veio aqui conversar com a gente aqui e falou, né, que as pessoas também podem se associar à empresa Rodapex e ser um afiliado, né, da Sim. Rodapex, não precisa de investimento, o que ele precisa é só se filiar lá no site. No site, né? E Que a gente vai dizer já o site. isso. E ali eles podem oferecer também os produtos, os capachos, e eles também terem a sua comissão, né? Sim, então, é só uma a geração de pessoa... renda. Só a pessoa indicar, né? Que foi ela que fez aquela indicação. Cada um vai ter um link, né? Ele Isso, vai falou ter que o cada seu, um vai seu ter um cadastro link. e ganha Isso. uma comissão. Olha aí, né? Sem Então, gastar nada, né? Pois é, condomínios, né? Sim, sim. Condomínios, nós estamos aqui com uma expert também em condomínios, Oh. né? Olha só. Aí, Patrícia. Pois é. verdade. Então, Condomínio precisa muito de capacho. Precisa. Mas E eles têm Um prossiga. capacho bom na entrada de um condomínio, Muda de tudo. um prédio, faz toda a diferença, viu? toda e ele até estava Principalmente falando. em dias de chuva. E ele tem capacho para esse problema aí de chuva que é como se estivesse sugando, sabe, a água. São os capachos É. sanitizantes. Isso. São 2 capachos, um que seca a água e o outro que tira o grosso da sujeira do sapato. E Aí. eles têm, tá vendo? Expert. E também eles fazem os capachos personalizados para condomínios e apartamentos. Eles tem muita gente que pede o São lindos. número. São O número lindos. do apartamento no capacho para ir identificando. Então, se você quiser adquirir, se você quiser ser um afiliado, você entra em contato pelo telefone 994865738, 994865738, DDD 11. Ela tá esperando eu falar. Porque está, vai. Repita. 11 994865738. Ou você pode entrar no site, acessar o site www.lojarodapex.com.br. Amém. E se você preferir ir presencialmente para adquirir, né? A sede está localizada na Avenida Mariana Caligiori Ronchetti 1016, no Jardim Peri. Certo. Rodapex Oi. com a gente, você Olha. pisa tranquilo. É assim mesmo, essa Ângela é demais. Ô, Ângela, mas só uma correção, tá? Eles têm ali a sede, na verdade, é a fábrica, tá? Então, assim, as vendas mesmo é online, né? Mas se o cliente quiser conhecer ali Sim. a fábrica, né? É só ligar antes lá, conversar com o pastor Luiz César, mas eles não têm esse showroom, né? Então, a pessoa ela vai entrar ali no site, e ali ela vai ter o seu produto de qualidade. Até mesmo assim, até mesmo porque, né, eles vendem muito pela internet, né, então tem pessoas lá do Amazonas, tá? Daqui a pouco eu vou mandar o meu link lá para as pessoas. Brincadeira, né? Ô, Ângela, mas é só a Rodapex que patrocina Não. esse nosso conteúdo edificante aqui Não. da Rádio e TV Manda aqui online? Não, nós temos um local onde se troca CPF. Ah, é? É, você entra com um CPF e sai com outro. É o Guida Cardoso, Que Salão lugar Guida lindo, Cardoso. olha só. Então, cuidar da aparência é fundamental e a sua beleza merece um presente especial. Por isso, o Salão Guida Cardoso está sempre pronto para lhe atender. Onde você encontra o que há de melhor no universo da beleza, com corte, escova, progressiva, selagem, botox capilar, coloração, penteados para ocasiões especiais, maquiagens impecáveis e agora também estão com o tratamento de drenagem linfática. Profissionais qualificados que vão atender às suas necessidades e superar suas expectativas. Oferecemos também os serviços de manicure, pedicure, podologia, depilação e design de sobrancelhas. Contamos com os melhores produtos para cuidar da sua beleza. O atendimento é por hora marcada. É só ligar 11 4327 1718, 11 4327 1718. O endereço é Avenida Direitos Humanos,
2616, Avenida Direitos Humanos, 2616, aqui no Mandaqui. Repita. Avenida Direitos Humanos, 2616. Salão Guida Cardoso, aqui você se sente em casa. É verdade. Eu me senti tão em casa, Ângela, que eu dormi naquela cadeira. Que bênção, viu? E eu tomei um chazinho. Olha, esse chazinho, Meu ele Deus, tem uma clássico. receita, ele tem uma receita assim especial. É a Guida quem faz esse chá. Né? E todo mundo que chega lá se encanta com esse chá. Tá. E eu já ouvi dizer que mesmo ela passando a receita, quem faz não faz do mesmo jeito. Né? Não fica igual. Então tem que ir lá, né? Tem que ser lá. Comprovar ali o que nós estamos falando, Receber né? os cuidados, o pessoal é bastante, além de profissional, é acolhedor, de fato você sente em casa. Sim, uma equipe competente, viu, Ângela? Isso. Eles não apenas fazem o serviço por fazer, eles lhe orientam, eles mostram o que estão fazendo. Uma ainda boa te dão conversa dica. também, Isso. né? Uma boa conversa. Ainda te dão dica, olha, seu cabelo tá assim por conta disso, que você tem que fazer é isso, dão a orientação necessária para o cliente sentir de fato que está sendo bem cuidado. Aí é como eu digo, a gente troca o CPF. Quem entra de um jeito sai de outro. É verdade. Sai muito melhor do que entrou. Opa, com certeza. Sexta-feira eu tenho horário marcado lá. Eu e a Van, minha esposa amada, a minha doce Vanessa, né? Nós vamos estar lá. Grande será. Na Guida Cardoso. Conhece a Margarida Cardoso, Patrícia? Não. Não? Eu vou apresentá-la, tá? Vou te apresentar quando eu estiver lá no culto lá. E, ô Guida, posso me comprometer aqui? A Patrícia indo aí fazer como que é? Como chama? O quê? Tem várias coisas. Não, sim, os procedimentos, Isso, né? procedimentos. Os procedimentos. Você pode dar 20% de desconto para ela? Pode. Mas eu acredito que a Patrícia conhece, mas sem saber que ela é a Guida. Já deve ter visto. Sim, devo conhecer, mas não estou ligando ela ao nome. É verdade. Saber que é a Guida. Deixa só ela interagir aqui no chat. Ou ela me xinga, né? Aproveitando esse momento de jabá, a gente já pode falar quem está nos acompanhando, Por favor, porque aí isso vocês, que eu ia falar, vocês isso continuam que eu ia falar, acompanhando. Ângela. Tá com a gente o nosso fã número 00, né? Ele não é mais nenhum, que é o Vicente Antunes. Ô, garotinho, Vicente meu Antunes, amigo, sempre com a gente, seu deixa Vicente aí a Antunes. Amém, a A paz. Cristina Lemes, que é lá de Campinas, também está com a gente, Cristina, Deus abençoe. nos acompanhando. Amém. Tá com a gente o Roberto Ramalho, a Renata Roberto. Oliveira, lá da UBPC em Marília. Glória a Deus. O Raimundo Ferreira, que é lá da Campinas, UBPC, né? Jardim Santa Mônica. Jardim Santa Mônica, lá em Campinas também. Tá sempre com a Abraço, gente. irmão Raimundo, a paz. Ele tá com a gente no Devocional e no MandaCast. Sim, é bênção de Deus, hein? Com a gente também tá o William Ferreira, Amém. deixando a paz do Senhor. Amém, a paz. A Vivian Guimarães. Amém, A Kelly Vivian. Couto, você perguntou aí no começo do programa sobre previsão do tempo. Ela disse, previsão do tempo, caindo gelo. Não. Essa é a previsão. O Haroldo Ferreira também está com a gente. A Helena Camargo, lá de Marília, é da Igreja das Nações, Amém. prima da Heloísa. Deus abençoe. A diaconisa Elaine Benites está com a gente. A Thalita Estevanato também, elas deixam a paz do Senhor. A Jaqueline Estevanato também está com a gente, deixa a paz do Senhor. O casal, o pastor Misael Barbosa e a Valdete Lopes. Casal que nós amamos muito, né? Glória a Deus. Abraço a esse casal. E graças a Deus que a Valdete está se recuperando bem. Tá sim. O Wilson Ribeiro também está com a gente. Ele tá lá na Bahia ainda, o Wilson? Eu acho que não, acho que ele já voltou. Já voltou? O Porque quando ele tá na Wilson é Bahia, meu padrinho de casamento. É? Aí, ó, o Wilson Ribeiro. que quando ele tá na Bahia, ele coloca diretamente, aí coloca lá de onde ele tá. Acho que ele já voltou. A Diana Freire também tá com a gente. Deve estar aí cuidando da Malu. A Leia Costa. Amém. E Um abraço pra Diana, né? A Esther Lobo Tavares. Quem é Esther Lobo? Quem é Esther É a Lobo? sogra mais linda desse Brasil. Aí eu já ia falar o recadinho. Bom dia. Olha minha nora aí, gente. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. E também o pastor Vanderlei Medeiros está com a gente.
e deixando a paz do Senhor, Amém. dizendo que é muito bom ouvir a Patrícia Belli. Glória a Deus. E que o presbítero Rediane é o presbítero amado. Amém. Bom, Meu pessoal, pastor continue com a gente. Vanderlei. Deixa de aí o seu Madureira. like. E coloca as perguntas também, né? Compartilha. Por favor. E também deixa o seu comentário sobre o que está sendo falado, a sua opinião. Isso. A gente vai ter, como o presbítero estava falando hoje, a gente tem que falar de política sempre, não só em ano de eleição. Não, Né? não. Porque a gente precisa conscientizar as pessoas da necessidade. Né? E como Sim. a Patrícia disse, tem gente que diz, mas eu não gosto de política. Não é questão de não gostar. Nós somos governados por um sistema político. Então, a gente precisa conhecer nossos direitos, nossos deveres e não deixar ser ludibriado por qualquer ventinho aí de doutrina que apareça. É verdade. Então, deixa a sua pergunta também, que aí tem 2 pessoas expertas para responder. Eu só faço transmitir a uma. pergunta. É uma aqui. Então, é uma. E, gente, pode fazer as perguntas aqui para Patrícia, tá? Tá bom, gente? O que a gente não souber, a gente pergunta para os universitários. Glória a Deus. Patrícia, vamos dar continuidade aqui. Então, esse primeiro tópico desse decálogo, então vamos voltar aqui. Corrompa a juventude e dele a liberdade sexual. Isso, e aí eu ia entrar no assunto que já está amarrado no segundo. Primeiro, eu estava comentando, né, que na década de 50, 60, ainda se tinha a juventude não corrompida sexualmente e com a liberdade sexual dentro do casamento. Era o que se tinha. E é lógico, tinha a minoria que já estava tentando sair, como eles chamam, dessas amarras. E hoje a gente vê que se virou, né? O que era exceção virou regra. Então, hoje, quem se guarda para o casamento virou exceção. Quem guarda a liberdade sexual para o casamento virou exceção. Né? É o que a sociedade tenta fazer. Tanto que quem trabalha para ser dentro do mandamento bíblico, muitas vezes achincalhado. Eu acho que até era. Hoje em dia, eu penso que as pessoas elas têm mais coragem de marcar posição. Né? No começo, eu lembro que se ria muito de cristãos. Eu lembro de uma prima minha que ela estava para casar e aí ela comentou no trabalho dela que ela estava se guardando para o casamento e aí começaram a rir dela e ela teve que marcar presença. E hoje em dia a gente vê pessoas cristãs que vão na frente de uma câmera e falam, não, me guardei para o casamento. É assim mesmo e ninguém ri. Lembro do caso do Kaká, né? Kaká, isso. Então, a gente tem pessoas realmente marcando posição. Mas uma grande maioria tá corrompida sexualmente e acreditando que essa liberdade sexual é boa. Né? Porque se isso fosse bom, Deus não falaria, deixará o pai e a mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Porque como a gente leu aqui, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Só que o mal, o maligno, ele tenta levar as pessoas a se rebelarem contra as coisas de Deus. A gente vê isso no início, quando Eva tinha um mandamento de Deus. E o mal, né, através da serpente, veio e falou, mas é assim mesmo? Mas não é bem assim. E levou ela a se afastar do mandamento de Deus e a gente sabe toda a consequência disso. Então, a gente vê essa juventude entrando nesse mandamento aqui, do decálogo, sem saber o mal que isso vai trazer para a vida dela. Às vezes, nem é a curto prazo, mas a longo prazo. E como que a gente como que se dá essa corrupção da juventude, essa liberdade sexual? Quais os meios que foram usados para isso? Os meios de comunicação. Que aí não tem como. Qual que é o mandamento 2? Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Então, os veículos de comunicação,
A televisão começou na década de 50? 50. Na década de 50, os programas, eles tinham a moral vigente. Eram educativos, né? Isso, eram eles tinham a moral vigente. Então, nas novelas tinha o casal que lutava a novela inteira para terminar nos Felizes para Sempre. Era uma que corte, normalmente né? Era no casamento, né? Normalmente os finais felizes de novela terminavam num casamento onde aquele casal ia poder viver, né, o romance deles. Então, como você fala, tudo era educativo. Os programas, eles eram levados para a educação. Todos eles tinham uma moral, né, judaico-cristã. E a sociedade ia caminhando bem. Né? A sociedade ia caminhando bem. Se a gente for olhar os índices de destruição, de divórcio de antes e de agora, não tem nem comparação. E aí, como que a esquerda foi fazendo? Ela foi se infiltrando, porque, como você falou, os programas, eles eram educativos. Né? As pessoas podiam deixar as crianças assistindo a televisão, que tinha os desenhos todos inocentes, e aí eles foram se infiltrando devagarzinho, mudando uma vírgula aqui, outra ali, de uma forma imperceptível. Quando a gente fala, por exemplo, infiltração de água em algum lugar, infiltrou. Ela vai, tanto que é infiltrada, ela vai começando devagarzinho, ela pega uma frestinha e ela vai entrando, ninguém vê, de repente, quando você percebeu, você tem o teto caindo, não é? A infiltração, ela começa devagarzinho, sem ninguém perceber. Então, como que a esquerda fez? Ela foi se infiltrando devagarzinho, mudando uma coisa aqui, outra ali, de uma forma humana, maquiada, né? Isso aí, maquiada, para você ir aceitando. Eu vou falar da época que eu me lembro. Nos anos 80, que eu sou dessa geração, minha infância foi nos anos 70, na verdade minha infância foi nos anos 70, minha adolescência nos anos 80. Então, eu lembro dos programas que eu assistia totalmente inocente, as novelas, né, a mocinha, tinha o mocinho, o bandido, o casal, era tudo certinho. E eu lembro que nos anos... Hoje a mocinha já passa na mão de uns 10 para chegar no final da novela. Verdade. O bandido é ovacionado logo no começo da novela, né? Alçado ao herói do negócio. E eu lembro que nos anos 80, começou um programa que chamava TV Mulher. Esse é o que eu lembro, tá? TV Mulher. E aí já começou com aquela coisa de se dar um destaque para a mulher. É lógico, a mulher precisa de um destaque. A gente vê Provérbios 30, como se destaca a mulher virtuosa. Virtuosa, sim. Exatamente. Deus sempre deu... Deus sempre cuidou bem dos dois, do homem e da mulher. Sim, né? Cada um com a sua peculiaridade. Deus nunca desfez nem da mulher, nem do homem. O ministério de Jesus ali composto por várias mulheres que foram transformadas. Sim, ele se apresentou, né, na ressurreição para as mulheres primeiro. Então, assim, Deus nunca teve preconceito. Não. Né, como a gente vê aqui a maquiagem do negócio. E aí eu lembro que quando começou esse programa da TV Mulher, as mulheres... Dona de Casa, era um programa que passava de manhã. Eu lembro que eu acho que ele começava às 10 da manhã. Ele era no horário da manhã. E aí eles tiraram os desenhos animados, né? E aí tinha a TV Mulher. E a minha mãe, quando começou a perceber para onde ia aquele programa, ela não gostava que eu assistisse. Só que era um programa de manhã. E como que as crianças não iriam assistir aquilo? Olha como que era. Hoje eu penso que certos assuntos deveriam ter até uma tarja, porque eles eram impróprios para aquele horário. E aí tinha a Marta Suplicy era sexóloga nesse programa. E eu lembro de coisas que eu não vou comentar agora, porque são impróprias, mas dela falando abertamente, naquele horário. E eu tinha uns 11 anos e eu ficava com as orelhas assim em pé. E eu lembro da minha mãe falando, tira disso, tira desse programa. Porque ela estava fazendo serviço. Até então, a televisão antes, ela não era algo impróprio. Sim. Ela era educativa. E aquele programa, eu lembro que, pelo menos para a minha geração, ele já veio corrompendo certas coisas. E eles batiam muito na tecla do tabu da virgindade. Eu não esqueço disso. Que tinha que onde já se viu por que a mulher tem que se guardar
pro casamento, sendo que o homem tem experiências sexuais antes, a mulher também tem que ter. Então elas já foram Esse liberalismo já sexual, foram né? moldando aquele liberalismo e sempre colocando as coisas de forma a ridicularizar quem fazia as coisas da forma como Deus mandava e colocando essa nova sexualidade como algo a ser vivido, como algo moderno. Então, aí que você fala dos meios de comunicação. Eu lembro que esse programa foi abrindo portas para o feminismo, para a liberdade sexual. E aí, o que os meios de comunicação começaram a fazer? Começaram a usar esses mesmos assuntos nas revistas. Sim. Então, você ia ler uma revista, eu lembro, eu assinava a revista Cláudia. Acho que nem existe mais. Tinham 2 revistas, a Nova e a Cláudia, da Abril. E as revistas batiam nessa tecla da liberdade sexual, do tabu da virgindade, que virgindade já era um negócio ultrapassado, que a mulher tinha o direito. E como assim? Como algo a ser vivido porque o homem tinha o direito, a mulher tinha. Sendo que, biblicamente, nem o homem nem a mulher tem direito. Tem o direito. Os dois têm que se guardar. Sim. Mas já havia aquela permissividade que o homem podia. E isso veio antes da minha geração. E quando casa, né, o marido, ele entrega o corpo para a esposa e a esposa entrega o corpo pro marido, né? Pro marido. Sim. Então, não tem esse negócio, o meu corpo, minhas regras, como dizem, né? Essa frase tão atual aí nas mídias, nos meios de né? comunicação. Nos meios de comunicação. Mas espera aí, que regras são essas? Né? Então, se vale para um, vale para outro. Quando a menina ela tem aquela postura, não, eu não vou fazer sexo antes do casamento, não. Eu quero casar virgem. Aí essas regras não valem, né? Não vale, porque o meu corpo, minhas regras, é para liberdade. Para liberdade. É para você sair da caixinha, né? Até tem, eu já vi, até achei bem pertinente comentários assim, da pessoa que entrou na liberdade sexual, engravidou e aí quer um aborto. Por quê? Porque não tinha previsto aquilo, foi só na onda. E aí a pessoa falava assim... Nós vamos fazer um programa extra... Sobre isso, né? Então, sobre aborto. Aborto. Isso, então vou parar aqui e guardar para esse novo programa. Vamos voltar aqui para os meios de comunicação de massa. Primeiro, nós vamos falar aqui do corromper a liberdade sexual, a questão da liberdade sexual, né? Aí eu coloquei até aqui, por que Satanás tem perseguido tanto as nossas crianças e os nossos jovens? Eu trouxe aqui o Provérbios 22:6, vou parafrasear, né? Ensine a criança no caminho que deve andar, para que quando estiver mais velha, não se perca. Então, Deus sabia que se você ensinasse a criança no caminho que ela ia andar, lá na frente aquilo estava interiorizado nela. Sim. E aí vem os meios de comunicação e estão ensinando a criança... Desconstruindo... um outro caminho em que ela deve andar. É aí que eu quero entrar com você, Patrícia. Por quê? Você acha que o nosso sistema educacional está corrompido? Sim. Nós estávamos falando, você estava falando das revistas que você lia, né? A Cláudia, Nova. Eu confesso para você que nunca peguei. Meu Capricho. Negócio, nunca fui ligado. E todas batiam na mesma tecla. Sim. Por exemplo, que esse programa que seria o TV Mulher. Sim. Liberdade sexual, o tabu da virgindade. Aí foi para as escolas, as meninas, ali as porque professoras. Vira assunto. Isso. Aí você levava a Capricho. Aí você leu, porque todo mundo comprava aquelas revistas. E aí via assim aquela questão, né? Professores mal intencionados. Você tem que conhecer o seu corpo, tem que se tocar, né? Incentivando ali os meninos para masturbação, tá? E incentivando as meninas a ter essa liberdade sexual. Então a gente viu assim um grande buraco no meio da nossa sociedade e hoje nós estamos sofrendo com isso. E você não percebe, hoje a gente percebe, mas que tudo isso foi rigorosamente planejado. Sim. Não foi à toa, foi planejado. Sim. Então assim, a gente quer levar a sociedade, a gente quer levar a juventude a se corromper.
ia ter liberdade sexual. O que a gente vai fazer? A gente já tem a cartilha, o texto que vai fazer eles pensarem como a gente quer que eles pensem. A gente vai induzir eles, vai manipular eles para eles chegarem a esse resultado. Só que a gente precisa de um veículo onde eles tenham acesso à manipulação que a gente quer exercer sobre eles. O que a gente faz? A gente pega... Todas as famílias estão conectadas ao quê? Aos aparelhos de TV. Então, vamos colocar isso nos programas de televisão. O que mais? O que essa geração faz? Elas leem as revistas. Isso naquela época. Então, vamos colocar nas revistas o mesmo assunto que elas estão ouvindo no programa. Aos poucos, a gente vai introduzir esses assuntos nas novelas. Aos poucos, a gente vai introduzir nos programas da manhã, nos programas da tarde, nos programas da noite. Aí a gente vai fazer os Globo Repórter da vida. A gente vai colocando em tudo. Entrou o celular, maravilha, melhor ainda. As pessoas estão dando para as crianças de 5 anos o celular. E aí a gente vai fazendo o quê? Vamos colocando, dando um grande salto para a nossa geração. Agora a gente coloca isso nos desenhos animados, nos filmes da Disney. Patrícia, você falou de desenhos animados. Desculpa te interromper. Passaram para mim, eu não lembro quem passou, um desenho que é uma promiscuidade. É um desenho. Tá? Festa da Salsicha. É uma aberração. É uma aberração. É uma aberração. Um negócio nojento. Só que em forma de desenho animado. Desenho animado. E normalmente o pai e a mãe têm a tendência a falar, se é desenho é para criança. Mas olha a sacada dessa turma. Vamos colocar em forma de desenho. A mãe e o pai estão ocupados, trabalhando, porque hoje em dia assim, se dá o celular para distrair a criança e não sabe o que as pessoas estão fazendo. E a criança tem acesso àquilo e, assim, num desenho aparentemente inocente, começa a mudar toda a moral daquela criança. Ela começa... Até porque todas as pessoas... Todo mundo acho que deve ter uma lembrança da idade onde ela começou a entender alguma coisa de uma forma que ela traz até hoje. Às vezes, por um vídeo que você viu, por uma situação que você passou, você interioriza um valor errado na tua vida. Porque você foi exposta àquilo. Então, uma criança que assiste a Festa da Salsicha e não tem alguém para chegar e falar, olha, isso aqui é errado, ela vai achar que aquilo é certo. E se tiver alguém de esquerda, a gente não tem nada contra a pessoa. Nossa luta não é contra a carne. Nós já fomos de esquerda. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas eu quero falar que nós estamos de olho. Nós, Igreja do Senhor, nós não estamos dormindo. E nós vamos combater o mal. Nós sabemos aonde a nossa guerra acontece. Sim. É no campo da mente, É no campo da mente. Nós vamos continuar com as mesmas armas, que é a palavra de Deus. Patrícia, as igrejas têm que tomar muito cuidado também com quem eles estão colocando para cuidar das crianças. Exatamente. Tá? Porque tem muitas pessoas infiltradas como tios e tias da escola. Sim. Tá? E entram ali de uma forma tão boa. Não, eu quero aceitar Jesus, sim, tal. Sim. Vai ganhando a confiança e daqui a pouco estão instruindo as nossas crianças para a perdição. Enquanto o pai e a mãe estão lá na igreja achando que a criança está recebendo a palavra de Deus, essa pessoa está deturpando a palavra de Deus. Sim. Como a gente já ouviu relatos, de pessoas infiltradas em escola bíblica que chegam lá e falam, não, Jesus, ele era travesti. Olha aqui. E mostra no livrinho, ele estava de vestido, ó. Você está vendo? Ele já era trans. E a criança é pequena, a cabeça dela, e muitas vezes a criança ouve aquilo e ela não vai debater isso com o pai e com a mãe. Às vezes porque não tem oportunidade ou porque é uma criança mais calada, mas aquilo vai crescendo dentro dela. Sim. Aí ela vê ali, Jesus era trans, era travesti. Aí de repente vê na televisão a parada do orgulho gay e tal. Coloca um filme, Jesus Pop, se eu não me engano, que fizeram aí. São aberrações. E é infiltração, é sutil. Eles vão se infiltrando, vão causando um dano que, assim,
graças a Deus, muitas pessoas vão ser expostas ao evangelho e vão se libertar. Sim. Mas muitas vão seguir no erro fazendo discípulos. Né? Fazendo discípulos para o mal. Então você tem que tomar cuidado até com o professor da escola bíblica, né? Olha como que tá. Porque a igreja ela é uma porta aberta. Sim, e instruir as nossas crianças, né? Exatamente. Para contar. Eu acho que você tem que instruir seu filho para contar para você o que acontece. Porque muitas vezes a criança não conta. E você como você está mantendo ela num ambiente que você acha que é seguro e controlado, você está ali tranquilo, né? Teve uma situação no SAM, né? O SAM nós ministramos cursos para nossa comunidade, né? E teve um professor que não era da nossa denominação, tá? Era uma pessoa assim que estava até dentro da outra denominação, mas sabe essa liberdade que se dá hoje? E aí teve uma atitude, e aí eu fiz uma reunião com aqueles que me ajudavam, com os alunos. Eu quero entender o que aconteceu. Aconteceu isso, isso e isso. Chamei o professor para bater um papo, falei, olha, a partir de hoje, tá? Você não dá aula no SAM. Você não dá aula no SAM, tá? Mas vamos conversar, quero saber o porquê, tá? A pessoa veio? Não veio. Sim, ela só estava se infiltrando ali. São infiltrações ali para roubar nosso maior patrimônio, né? Qual é o maior patrimônio que a igreja tem? São as vidas. Sim. São as vidas. E aí, eu lendo ali o Evangelho do Senhor Jesus, eu só não lembro agora a referência, que o Senhor Jesus fala que o reino dos céus é conquistado pelo esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aí quando você olha para o outro lado, tem gente que está se esforçando para se apoderar daquilo que é nosso. Nós cristãos somos um alvo agora, né? Somos um alvo. Pro mal. E eles estão usando da força mesmo. Sim. Tá? Hoje não é só as questões argumentativas. Tá? Você, Patrícia, falou para mim que você estava em uma reunião, se eu não me engano, na Câmara, você foi agredida. Sim, né? Por conta da escola cívico-militar. Então, tá, hoje nós vimos aí, acho que semana passada, né, uma militante, deputada, agrediu o nosso deputado Nicolas Ferreira. Sim. Então as pessoas agora já estão partindo para a agressão. Sim. Daqui uns dias vão começar a apedrejar as igrejas e as autoridades, né? Porque a gente leu aqui, naqueles que nós vamos discutir depois, que as autoridades não vão falar mais nada. Então nós temos que lutar, sim. Porque se você for olhar a agressão, antigamente, no Coliseu, os cristãos, eles eram mortos. Sim. E o governo patrocinava aquilo. Era declarado. Isso, era a barbárie. Depois nós entramos no último século, onde era um mundo civilizado, democracia, respeito, né? E devagarzinho eles vão se infiltrando para o quê? Se perder o respeito, se perder a civilidade, e eles já estão partindo novamente, devagarzinho, para a barbárie. Então, os conservadores, eles podem ser agredidos, né? Sim. Você viu? Essa política. Agrediu, e depois ainda tinha um vídeo dela se agredir mesmo. Não, assim, pessoal, é isso aí. Se orgulhando de ter agredido. Né? Por quê? Porque um cristão, ele pode ser agredido. Patrícia, desculpa atrapalhar, mas o detalhe é que ela foi eleita deputada federal levantando a bandeira que é defensora dos direitos humanos. Exatamente. Olha aí. Mas é aí o que a gente está colocando. A gente vai entrar num dos mandamentos que ele fala, né? Que a gente viu assim, faça uma coisa, mas assim que tenha poder, venha com outra. Distorce, né? Distorce. Então, assim, é igual a história do lobo mau e o Chapeuzinho Vermelho, da vovozinha. Ele tem que chegar de bonzinho, porque senão ele não vai engolir a Chapeuzinho Vermelho. E, infelizmente, a esquerda fez isso, como eu falei. A gente votou na esquerda lá no passado porque eles se apresentavam como paladino da justiça. E uma vez no poder, eles fizeram exatamente o contrário do que eles promoviam. E a esquerda, ela é expert em te prometer uma coisa e entregar outra.
Por quê? Porque se ela falar realmente qual é a intenção dela, a população de bem não vai querer. E aí, qual que é a ideia? Fazer com que a população de bem cada vez vai se tornando menor e menor e menor, e a gente tem uma sociedade todinha corrompida, onde não se tenha mais valor moral. Eu tenho uma matéria na faculdade, antropologia. Mas, sabe, eu olho assim e é tudo contra as pessoas de bem. Tudo contra. Tudo coopera contra. E é aí que a gente fala que não existe campo neutro, o bem e o mal. mal. Tá né? Deus escancarado. e o maligno. Tá escancarado, é verdade. Patrícia, para nós terminarmos aqui, ó, plano de Deus para os jovens, tá? Eu vou dar só o endereço para os nossos irmãos, depois está pegando ali 1 João, primeira carta de João, 2,14, fala do plano de Deus para os jovens e fala: jovens, contigo está a força e tens vencido o maligno. Então nós temos visto uma juventude fraca que não tem vencido o maligno. Por quê? Cada vez mais está se relativizando a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela é relativizada no meio dos jovens, até mesmo os jovens dentro da igreja, viu? Porque recebem uma carga de informações. Sim, né? Todos os meios de comunicação a que eles têm acesso, eles vão contra aquilo que é ensinado na igreja. Sim. E outra coisa, Patrícia, quando a igreja, o Senhor Jesus, ele subiu aos céus, né, uma ministração para a gente ali, líderes que o pastor Joel ministrou, ele falou, olha, a igreja só fazia porque sobre eles foi derramado o poder. Então, quando Satanás ele descobre como enfraquecer os jovens, né, nós temos a nossa convicção, tá? Mas nós contamos muito com os nossos jovens. Nós contamos muito com os nossos... São fortes. E aí, se Satanás encontra ali a brechinha, né, aquela cunha que o pastor Joel sempre ministra em nossas vidas, encontrou uma brechinha, isso daí vai enfraquecer os jovens. Por isso que Paulo, ele até escreve aos Coríntios, se eu não me engano, no meio de vocês há muitos que dormem, há muitos fracos, sabe? Está falando para a igreja. Naquela época, Paulo já estava identificando pessoas ali fracas, pessoas que dormem, né? Hoje, imagina como está a nossa juventude hoje. Então, nós temos que... eu falo, eu sou velhinho, né? Eu tenho que ficar dando essa injeção de ânimo. Sim. Né? Fazendo isso, fazendo aquilo, porque precisa ser feito. Né? A gente gostaria que os nossos jovens fossem mais proativos. Não que não seja, tá? Tem muitos que são proativos. Muitos nos ajudam ali, líderes de grupos pequenos. Né? Eu fico de olho ali nos jovens. Sempre chamo ali os chefes de clãs ali para conversar, porque nós contamos mesmo com a juventude. Tá? E o segundo, né, que nós já discorremos bastante aqui, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Efésios 2, deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho, a carta aos Efésios 2, capítulo 2, versículo 2, fala assim, ó, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então existe uma potestade do ar, sim, né, que leva conteúdos, assuntos. Aí nós estamos falando da comunicação. Aí a palavra está falando da comunicação. Então nós temos que prestar muita atenção, né, naquilo que as pessoas estão ouvindo e absorvendo. Por favor. Você falou sobre... Já vou deixar você com as considerações finais, eu não falo mais. Tá. Os jovens se tornam fracos quando eles começam a relativizar a palavra de Deus, né? Correto. E se você for olhar, é uma luta desigual, porque esse jovem, ele fica a semana inteira sendo bombardeado pelo mandamento aqui, pelos mandamentos, vamos olhar aqui. Os do decálogo.
Eles ficam a semana inteira sendo bombardeados. Eles ouvem aquela mesma informação no Big Brother, no TikTok, no Instagram, na novela, em todo lugar é aquela mesma informação contrária à palavra de Deus. É o tempo inteiro. Aí eles vão na igreja uma vez por semana. Eles ficaram 6 dias sendo bombardeados com uma ideia. E aí, num dia da semana, o que vai se fazer? Então, se esse jovem ele não se fortalecer ele mesmo, por conta própria, nesses 6 dias, rebatendo as coisas que vêm na cabeça dele, esse um dia na semana, que às vezes ele está lá e a palavra está sendo pregada e ele está revirando o olhinho porque ele já interiorizou tanto aqueles outros 6 dias que ele já não concorda com o que está sendo pregado. Sim. Por quê? Porque aquilo formatou a cabeça dele. E só o Espírito Santo para fazer ele abrir a mente, mas ele tem que buscar. Aí, se é um jovem que não tem uma vida de oração, o Espírito Santo não vai comunicar para ele que ele está no barco errado. Agora, um jovem que tenha a vida de oração, ele pode estar ouvindo um monte de besteira, mas o Espírito Santo testifica no coração dele, leva ele a algum texto que mostra: nossa, mas a palavra de Deus, ela é completamente ao contrário disso aqui que eu estou ouvindo. E aí ele toma a decisão de deixar isso aqui de lado, isso aqui não me serve, e de viver a palavra de Deus. Amém. O nosso programa chegou ao final, Patrícia. Tava tão bom, né? Mas Tem uma perguntinha aqui que eu não sei se ainda dá tempo dela responder. Por favor, Patrícia. É o pastor Vanderlei. Diga. Ele está perguntando se o cristão peca quando é indiferente à política e não faz valer a força do seu voto? Sim, ele peca porque a palavra fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então, se ele é indiferente a uma lei, ele sabe que tem um espectro político que está defendendo tudo aquilo que Deus abomina e ele não faz nada, ele está se omitindo. E a omissão é pecado. Né? Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está se omitindo. E ele está pecando. Verdade. Tá aí. Glória a Deus. Ângela, manda abraços para os nossos irmãos que interagiram com a gente. Olha, pegaram agora esse bordão com o meu nome, que só a graça, é o dia todo. Mandar um abraço aqui para Regina Stein, que está com a gente. Amém. E a gente aproveita e manda também aí para o presbítero Simão, né? Ou Simon, como chama aí o pastor Vanderlei. Também mandar um abraço aí para Lúcia Santos, que estava nos acompanhando. Amém. E todos os demais, né? Tem gente que nos acompanha, mas não tem tempo de colocar lá um recadozinho, nada. Mas fica aqui o nosso agradecimento. Amém. E pedindo que você compartilhe. Se esse programa foi importante para você, esclarecedor, então com certeza será para aqueles seus amigos, parentes, né? Pessoas que você ama, para que possam também ser aí esclarecidos de muita coisa que está acontecendo. E virão outros programas. Será uma série, né, sobre esse assunto, o sistema do mundo e o plano de Deus. E cada semana vai ter aí um foco principal para ser debatido e a gente espera que vocês também participem. Né? Deixa aí a sua pergunta, o seu comentário, que é muito bom essa interação. E se nós desejamos que a igreja esteja em massa mesmo, antenados naquilo que está acontecendo no meio da sociedade, né, Patrícia? Quais são os 2 assuntos que a gente vai discutir na próxima? Agora você me pegou, hein? Deixa, eu pego aqui já para o pessoal, quando for assistir, já saber o que a gente vai... No mês de setembro, né? Exatamente, deixa eu ver na segunda, terça de setembro. Deixa eu ver até o dia aqui para a gente... Nós vamos discutir sobre o mandamento 3 e 4 do Decálogo, que fala: divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. E o 4, que fala: fale sempre sobre democracia em Estado de Direito. Mas, tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Então, dia 9 de setembro... Nós vamos falar sobre esse assim o Senhor permitir, né? Se o Senhor nos der graça. Se o Senhor nos der graça, nós vamos continuar batalhando aí
contra esses sofismas de Satanás. Isso é sofismas, né? Mentiras que fica bombardeando e as pessoas pensam que é verdade. Exatamente. Patrícia, foi muito bom ter você aqui nesta manhã Regiane, quente, né? Quente, 10 de graus. Terça-feira. Mão gelada. O pessoal não sabe, né? Mas nós conversamos muito, né, Patrícia? E aí surgiu a ideia, por que a gente não pegar essas conversas que nós temos e compartilhar para a igreja também, a gente começa né? a conversar e não tem final, então vamos pro MandaCast. Vamos pro MandaCast, né? E lembrando que o nosso pastor Joel, aqui está essa edição de 2004, mas ele fez esse livro bem antes, você estava no seminário, né? Quando ele escreveu esse livro. Aconselho os nossos irmãos que ainda não têm adquirir este livro. É um pequeno livro, mas com conteúdo tão grande, tão informativo e está acontecendo nos dias de hoje. Exatamente. Nós estamos vendo que a bomba explodiu justo na nossa geração. Então aqui, ó, Nova Era versus Igreja, a batalha final. Então você não pode deixar de adquirir este livro aqui, tá? E você que tenha, releia novamente. Tá? Vê o que está acontecendo no meio da sociedade e indica, né, para os irmãos, tanto aqui da nossa igreja, da nossa denominação, das denominações, porque isso daqui é um legado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado você, Patrícia, muito obrigado você. Eu que agradeço. Aleluia, você que nos acompanhou, que está aí no seu trabalho, na sua casa, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Ângela, Deus abençoe. Me perdoe, estourei um pouquinho o horário, mas o assunto é pertinente, né? Então, demandou um pouquinho mais de tempo, mas da próxima vez, tá? Não prometo nada, tá bom? Então, é isso aí, que Deus abençoe. Deixo com vocês um forte abraço dessa família que te ama, a família Mandaqui. Um beijo no teu coração e até o próximo MandaCast, se assim o Senhor permitir. Tchau. Tchau.